E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo, pois é, nesse domingo teremos Cruzeiro e Corinthians. Isso mesmo, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Podemos dizer que vai ser um teste, né, para a Copa do Brasil, que vai ser só no mês que vem, tá? E essa é a rodada número 35, sim, rodada 35 do Campeonato Brasileiro, né? E bom, para começar o vídeo de pré-jogo, eu não vou mostrar a possível escalação, tá? Ainda não. Bom, eu quero mostrar para vocês o site do Corinthians. O Corinthians divulgou a lista de relacionados para esse confronto em Belo Horizonte, tá? E tá aqui, Corinthians enfrenta Cruzeiro em BH pelo Brasileirão, tá? E o Corinthians terá desfalques. O Corinthians vai ter desfalques para esse jogo. Vamos ver aqui, tá? E bom, e tá aqui o que eu quero ler para vocês, tá? Que tá no site. Olha só o que tá escrito aí, ó. O técnico Dorival Júnior não contará com o Memphis Depay. Pois é, o Memphis não joga nesse domingo. O camisa 10 do Timão sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o majestoso, tá? Então, o Memphis não joga, tá? Após exame de imagem, um edema ósseo foi constatado no Memphis. Ó que beleza, né? O atleta já está em tratamento com a fisioterapia do clube. Matheus Bidu também não joga, tá? Sentiu dores no joelho direito após o clássico, tá? E não treinou nesse sábado e nem viajou para Belo Horizonte. Matheus Bidu fora. O goleiro Hugo Souza continua em recuperação. E o Maicon segue tratando a tendinopatia no joelho direito, tá? Por outro lado, tá escrito aí também, o meia Rodrigo Garro cumpriu suspensão automática e está à disposição do técnico, né? O volante Ranielli encerrou transição física e também está liberado para jogar, tá? Então é isso aí. Olha a lista de relacionados: goleiros Felipe Longo, Matheus, Donelli e Cauê. Laterais Angileri, Hugo e Mateuzinho. Zagueiros Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Choca. Meio-campistas André Carrijo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Ranielli, Rodrigo Garro e Rian. Atacantes Guinegão, Romero, Thales Magno, Vitinho e Yuri Alberto, tá? Então, essa é a lista de relacionados. O Corinthians não vai ter Memphis, Maicon, Hugo Souza e Matheus Bidu, tá? Estão fora, beleza? Então, a possível escalação do Corinthians, que eu acho que vai ser essa aí, com Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Angileri. Martínez, Breno Bidon, André Carrijo e Garro. Na frente, Guinegão e Yuri Alberto, né? Eu acho que essa é uma possível escalação. O Ranielli volta ao time, então talvez ele inicie jogando, mas eu não sei se ele vai estar apto a iniciar. Talvez sim, mas eu coloquei aí o Martínez e não o Ranielli, tá? Então vai ser o Guinegão de novo, no lugar do Memphis, e o Angileri no lugar do Matheus Bidu, tá? Eu espero que o Dorival não invente de colocar 3 zagueiros com o Angileri na zaga e o Hugo de lateral. É sério, se eu ver 3 zagueiros, Angileri na zaga e Hugo de lateral, eu bato a minha cabeça 100 vezes na parede. É sério, não é possível, Dorival. Não invente 3 zagueiros. Faz o básico. Um 4-4-2, pra mim pelo menos, tá? Enfim, então eu acho que vai ser essa aí a escalação. Claro, o Ranielli
pode iniciar jogando também. De resto, eu acho que vai ser mais ou menos isso aí. E agora vamos com o retrospecto. O retrospecto de confrontos aí entre Corinthians e Cruzeiro, galera. Bom, 95 jogos na história, o Corinthians tem 40 vitórias, o Cruzeiro 31 e 24 empates. 230 gols no confronto, o Corinthians tem 122 e o Cruzeiro 108. Corinthians e Cruzeiro por estádios, no estádio do Mineirão, 36 jogos e o Cruzeiro tem mais vitórias, 16 a 11. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem, com o Cruzeiro, 74 jogos, tá? E o Corinthians tem mais vitórias, 29 a 25, tá? Bom, tá aqui os maiores artilheiros do Corinthians no confronto. E o maior é Marcelinho Carioca, 6 gols em 12 jogos. Na sequência vem Neto e Romero, 5 gols. Marcelinho com 6, Neto e Romero com 5 gols em jogos contra o Cruzeiro, tá? O primeiro confronto entre Corinthians e Cruzeiro aconteceu no dia 1º de novembro de 1940, há 85 anos, um amistoso, e o Corinthians venceu por 6 a 3, tá? E também é a maior goleada do Corinthians contra o Cruzeiro, né? Esse 6 a 3, o primeiro jogo entre as equipes, é a maior goleada do Corinthians na história contra o Cruzeiro, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Cruzeiro, 8 jogos, durou de 91 a 93, beleza? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Cruzeiro. No primeiro turno, 0 a 0 em Itaquera. Último jogo lá em Belo Horizonte, 3 a 0 para eles ano passado, tá? E galera, seguinte, hein? Tem um tabu nesse confronto que o Corinthians faz muitos anos, tá? O Corinthians faz muitos anos que não ganha do Cruzeiro no Mineirão. Isso mesmo, meus amigos. O Corinthians há um bom tempo não ganha do Cruzeiro no Mineirão. Vamos ver o retrospecto aqui? Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos ver. Os jogos do Corinthians no Mineirão, tá? Vamos conferir o retrospecto, tá? Tem jogos contra Cruzeiro, Atlético Mineiro e por aí vai, tá? No estádio do Mineirão. Mas assim, vamos prestar atenção nos jogos contra o Cruzeiro, tá? E tá aqui. Ano passado, 3 a 0 para eles. Há 2 anos, 1 a 1, que foi o gol do Mosquito, logo no... que foi no finalzinho do jogo, né? No finalzinho, o gol do Mosquito. Vamos ver. Outros jogos contra o Cruzeiro no Mineirão, tá? Aí teve esse 0 a 0 em 2019, 2 derrotas de 1 a 0 para eles. E aí teve esse 2 a 0 Corinthians. A última vez que o Corinthians ganhou do Cruzeiro no Mineirão, 2 a 0, amistoso em 2018. Pois é, no amistoso, a última vez que vencemos o Cruzeiro no Mineirão. Um amistoso em 2018. E agora, pegando jogos oficiais, tá? Agora é jogos oficiais. É mais tempo ainda que o Corinthians não ganha do Cruzeiro lá em BH, tá? E a última vez que o Corinthians ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte em jogos oficiais. Brasileirão 2014. Tá bem aqui, ó. Cruzeiro 0, Corinthians 1. Tá? A última vez que o Corinthians ganhou do Cruzeiro no Mineirão em jogos oficiais, tá? Campeonato Brasileiro 2014, 1 a 0 Corinthians, Corinthians de Mano Menezes. E galera, sabem quem fez o gol da vitória do Corinthians? Luciano. Sim, o Luciano que tá no São Paulo, ele mesmo, olha só. 1 a 0 Corinthians, gol do Luciano. A última vez que ganhamos do Cruzeiro
no Mineirão, em jogos oficiais, o gol foi do Luciano. Ai, Corinthians, é brincadeira isso, hein, gente? Então faz 11 anos que o Corinthians não ganha do Cruzeiro em BH em jogos oficiais. Então, tá na hora de quebrar esse tabu, né, Corinthians? Tá na hora. Pelo amor de Deus. 11 anos sem ganhar dos caras lá em jogos oficiais. 11 anos, né? E bom, vamos ver agora os jogos, né, do Corinthians aí que temos pela frente. Tem o Cruzeiro, 8h30 da noite. Pelo que eu vi é Prime Video, tá? Que vai transmitir o jogo, tá? É Prime Video. 8h30 é o jogo, transmissão Prime Video, pelo que eu vi, tá? Aí domingo que vem é o Botafogo, então o Corinthians vai ter uma semana aí sem jogos. Então vai ter Cruzeiro nesse domingo, aí no outro domingo é o Botafogo em casa. Aí depois Fortaleza fora e o Juventude em casa e acaba o Campeonato Brasileiro. E aí tem os jogos contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, tá? E galera, uma coisa muito importante aqui é que assim, o Corinthians já tem 45 pontos, né? Então podemos dizer que estamos tranquilos em relação a rebaixamento e tudo mais, né? Pelo menos eu acho, 45 é o número mágico, né? Para escapar do rebaixamento. Então podemos dizer que o Corinthians está tranquilo em relação a isso. Mas assim, faltam 4 jogos ainda, 4 jogos. E eu acho que o Corinthians ainda deve focar na reta final do campeonato. Por quê? Assim, a gente tá contando muito na Copa do Brasil, com o título e direto pra Libertadores, né? Pra fase de grupos. Porém, assim, galera, se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil, se acabar não vencendo, é o seguinte: seria bom, pelo menos, acabar em 8º lugar, tá? Em 8º no Brasileiro, tá? Por quê? Porque é o seguinte, se na Copa do Brasil, Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil, abre um G8, tá? Abre um G8 no Brasileiro para Libertadores. Porque o Cruzeiro tá no G4 e o Fluminense tá no G6. E pela pontuação que o Fluminense já tem, eu acho que o Fluminense não sai ali do G6, G7, né? Então, e já o Brasileirão já é G7, porque Flamengo e Palmeiras estão na final da Libertadores, né? E um deles vai ganhar, né? Então, já é G7. Então, o Fluminense não sai dali, acredito eu, pela pontuação que já tem. Então, Cruzeiro ou Fluminense ganhando a Copa do Brasil, abre um G8. Abre um G8. Ou seja, se Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil, o 8º do Brasileiro vai para a pré-Libertadores. Então, se o Corinthians conseguir um 8º lugar aí, pelo menos pode garantir uma pré, né? Se acontecer, claro, o pior pra gente na Copa do Brasil, tá? Assim, se o Vasco ganha a Copa do Brasil, aí esquece. Se o Vasco vence a Copa do Brasil, aí esquece Libertadores pro Corinthians, tá? Mesmo em 8º, vai pra Sul-Americana, tá? Mas se é assim, se Cruzeiro ou Fluminense ganha a Copa do Brasil e o Corinthians termina em 8º, vamos pra pré-Libertadores, tá? Então é bom, assim, focar na reta final do Brasileiro pra tentar garantir pelo menos um 8º, tá? O Corinthians inicia a rodada com a mesma pontuação do 8º, que é o Bragantino. Tem Bragantino, São Paulo e Corinthians iniciando a rodada com 45 pontos. Então o Corinthians tem plenas condições de acabar em 8º, né? Para garantir uma pré, pelo menos. Dependendo se Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil, tá? Assim, pensar em pré-Libertadores já meio que assusta a gente, né? Então é claro, Corinthians, ganha a Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, ganha, tá? Vai direto pra Libertadores e é isso aí, tá? Porque pensar em pré já dá um medo, já dá um negócio, né? Enfim, então... Mas enfim, galera, pelo que eu falei, é bom garantir um 8º lugar, pelo menos, pra... Bom, quem sabe vai pra pré, né? Assusta, mas enfim, né? E é isso. Bom,
vamos com palpites, né? Eu acredito que esse jogo vai ser um teste para a Copa do Brasil, para ambos os times, né? Para Cruzeiro e para Corinthians. O Corinthians vai ter desfalques, não vai ter o Memphis, nem Matheus Bidu, Michael e por aí vai. Mas enfim, cara, eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Eu vou torcer para ganhar, tá? Mas eu vou palpitar 1-1, tá? 1-1 é meu palpite. Gustavo Henrique de cabeça faz o gol do Corinthians, tá? Então é meu palpite 1-1, Cruzeiro e Corinthians. Porém, torcendo pro Timão vencer, claro, né? E é isso, galera. É isso aí. Comente o que vocês acham do jogo aí. E comente o palpite de vocês. O meu 1-1. O gol do Corinthians, do Gustavo Henrique, mas tomara que o Corinthians consiga aí 3 pontos, né? Vamos torcer pra isso. E bom, galera, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!